Museu em Rede, depoimento de José Milton Galindo, entrevistado por Fernanda Prado. Eldorado, 13 de fevereiro de 2011. Realização Instituto Piábulos, Museu da Pessoa e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Entrevista número Museu em Rede, Eldorado, CB03. Galindo, bom dia. Bom dia. Queria começar pedindo para o senhor falar para a gente o seu nome completo, o local e a data de nascimento do senhor. O meu nome é José Milton Galindo, conhecido por Galindo, que em cidade pequena sempre tem algum nome que destaca do outro para diferenciar. Isso é muito comum, José é muito comum, né? E eu nasci em Indiana, uma cidadezinha perto de Presidente Prudente. E em que dia? No dia 15 de março de 1952. Certo. E o senhor sabe a origem da sua família, seus pais? Sim, Galindo é um sobrenome comum na Espanha, da região da Galícia, né? Então meus bisavós eram espanhóis. Da parte de pai? Parte de pai. E da parte de mãe? Mãe também, porque eles eram primos, então todos da mesma família. Certo. E eles são lá de Indiana? Não, eles são de Pernambuco. Eles nasceram em Garanhuns e vieram para cá fugindo da seca, como quase todo migrante, né? Vieram para o estado de São Paulo e acabaram ficando por aqui, onde tiveram 11 filhos. E aí eles vieram para fazer o quê? Como que eles chegaram em Indiana? Olha, meu pai era sapateiro, né? Aliás, todo mundo na família era sapateiro. E tinha um parente que já morava em Indiana. Então é assim que acontece, né? Um parente vai trazendo o outro, que traz o outro, que traz o outro. E foi assim que aconteceu. Certo. Aí o senhor nasceu em Indiana, o senhor tem irmãos? Tinha mais 10 irmãos. 7 mulheres e 3 homens, né? 4 comigo. Morreram 4 mulheres das irmãs e tem 4 homens vivos, 4 irmãos. Nós somos em 4 irmãos e tem 3 irmãs. Seu Galindo, como é que era a infância lá em Indiana? Olha, a infância era uma infância comum, né? Nos anos em que eu nasci, não existia brinquedos fabricados. A gente tinha que fabricar os próprios brinquedos. Existiam aquelas brincadeiras de rua, brincadeiras de roda, aquelas brincadeiras que não existem mais, né? As pessoas hoje, as crianças, tudo pronto, brinquedo pronto, comida pronta, tudo pronto. Então eu acho que era uma atividade lúdica, era muito boa naquele tempo. E como é que era o cotidiano na sua casa, com 11 irmãos? Qual que era a movimentação, assim, naquele dia? Olha, claro que com bastante irmãos assim, é inevitável que aconteçam as brigas, né? As confusões, mas era uma família unida, sempre foi uma família unida, mesmo a gente sendo pobre, muito pobre, foi uma família que permaneceu unida através de todo esse tempo. Minha mãe ainda é viva, com 85 anos, e ela conseguiu criar os filhos com muita dignidade, apesar de faltar dinheiro. E o senhor se lembra da sua primeira escola? Olha, a minha primeira escola foi em Indiana mesmo, eu não me lembro. Eu lembro o nome da primeira professora, Maria Lúcia. Ela que me alfabetizou e passou para mim o gosto pela leitura, né? Eu sou um leitor voraz. Eu já li quase todos os grandes clássicos que foram produzidos. Eu leio todos os dias, toda hora, todo momento eu estou lendo. Adoro ler. E como é que era ir para a escola em Indiana? Olha, como era uma cidadezinha pequena, né? A gente saía cedo. Naquele tempo não tinha merenda como tem hoje, né? A gente tinha que levar o próprio lanche de casa. E eu achava assim que era muito bom. Eu acho que minha infância, apesar da pobreza, foi uma infância muito boa, adolescência muito boa também. Acho que foi tão boa, né, que projetou a gente para a vida sem nenhum problema. E o senhor estudou em Indiana até que período? Eu estudei, naquele tempo, da primeira à quarta série, até a quarta série. Depois mudei-me para Adamantina, que fica próximo, mas numa região chamada Alta Paulista. Porque o estado de São Paulo foi todo dividido em regiões de acordo com as estradas de ferro, né? Sorocabana, Mogiana, Alta Paulista, Araraquarense. Eu mudei para Alta Paulista, onde permaneci até vir para cá, em 1982. Fiz faculdade em Adamantina mesmo e complementei depois aqui em Registro. E como é que o senhor escolheu o curso que o senhor ia fazer de faculdade? Olha, a gente não tem assim, muitas opções. Não tinha muitas opções naquela época. E como eu sempre gostei de ciências humanas e não exatas, eu não gosto nada de exatos, né? Eu acho que a vida não é exata, então as ciências exatas não é comigo. Matemática, física, química, biologia eu não gosto. Eu gostei sempre
da parte humana, história, geografia, sociologia, gosto muito de sociologia, que a gente tem mais contato com as pessoas, a gente consegue vivenciar mais. E aí, então, o senhor foi fazer faculdade, fez faculdade lá, o senhor trabalhava enquanto fazia faculdade? Então, é gozado. Quando eu fiz faculdade, eu era boia fria. Boia fria é aquela pessoa que pega um caminhão de manhã e vai trabalhar na roça, né? Lá em cima de um caminhão. Hoje melhorou um pouco a situação por causa dos sindicatos que exigem ônibus. Mas naquela época era caminhão mesmo, debaixo de chuva, de sol. Tinha que trabalhar e eu devia ser o único boia fria que fazia faculdade. Eu trabalhei de boia fria durante muito tempo. Depois fui ser cobrador de ônibus. Depois fui ser carteiro, sapateiro, celeiro. Eu exerci várias atividades, mas nunca deixei de estudar. E eu consegui fazer a faculdade porque eu ganhei uma bolsa que eu passei em primeiro lugar no vestibular na época do meu curso. Então, por isso eu ganhei uma bolsa, senão eu não poderia ter estudado. E como é que era o trabalho no campo de boia fria? O trabalho no campo era praticamente uma escravidão, semi-escravidão. Você não tinha nenhum direito, você trabalhava e recebia à tarde. Não tinha nenhum vínculo empregatício. Se chovesse, você não trabalhasse, você voltava para casa sem receber nada. Não existia sindicatos na época ainda de defesa dos trabalhadores. Eu acho que a escravidão no Brasil não acabou ainda não. O pessoal que trabalha na zona rural, com mesmos avanços, continua ainda fazendo atividades de muita fadiga, ganhando muito pouco, principalmente os cortadores de cana, que eu acompanho um estudo sobre os cortadores de cana, né? Eles são praticamente escravos de um sistema que os explora ao máximo. E como é que o senhor mudou de ramo? O senhor ficou de boia fria durante um tempo, estudando? Isso. E aí foi trabalhar de cobrador? Isso. Dos 12 aos 18 anos trabalhei de boia fria. Depois evoluí na escala social, fui ser cobrador de ônibus. Parece que é um absurdo, mas para quem trabalhava na roça foi um avanço e tanto, né? Depois de cobrador de ônibus fui trabalhar de sapateiro, já que a minha família todos eram sapateiros. Celeiro também, que é fazer cela para animais, arreios, coalheira, que são coisas que os animais usam. E depois disso, eu estudei e o último emprego meu foi como carteiro lá em Adamantina. E tinha um professor que sempre me cobrava: pô, você era um dos melhores alunos da faculdade, para ser carteiro, isso qualquer um pode exercer, porque você não vai embora daqui e tenta mudar a sua vida. Para que você estudou então? Se for para lambecelo, até uma vaca lambecelo, ele falava isso para mim. Não precisa, você tem que sair. Aí um dia eu criei coragem e vim para Eldorado, no dia 28 de fevereiro de 1982. Cheguei aqui com a mala na mão, praticamente sem dinheiro nenhum, algumas peças de roupa e comecei a enfrentar a vida num lugar totalmente desconhecido e longe da família, que eu nunca tinha saído, né? Cheguei aqui com 30 anos. Antes de começar a falar da cidade... eu pulei. Eu queria perguntar, na verdade, por curiosidade, assim, no trabalho de celeiro, por exemplo, que a gente não vê muito na cidade. O que é mais difícil de fazer? Tem alguma peça que tá. mais Celeiro, antigamente a gente tinha que preparar a própria linha para costurar. Hoje as linhas já vêm prontas. Então tinha um ritual para você preparar as linhas, para elas ficarem boas. Tinha que desfiar do novelo, as pontas, enrolar em 3 fios e passar cera de abelha, mas bastante cera mesmo, para que desse resistência. Então eu achava que um dos piores trabalhos de celeiro era preparar a linha com que você ia costurar os arreios, as lombeiras, as coalheiras, que são desconhecidas para vocês, né? E fazer também chicotes. E uma das piores coisas também era curtir o couro. Tinha certos couros que a gente tinha que curtir, de carneiro, por exemplo, de cabrito. Então era um trabalho muito difícil e nojento, né? Que o couro ficava num tanque com cal, com bastante produtos químicos, apodrecendo, para cair todo o pelo dele. E depois de um mês, mais ou menos, você retirava aquela peça e tinha que raspar o pelo, lavá-la e cortar tudo depois em fiozinhos, para também costurar algumas peças que usam o fio, que usa o couro da ovelha curtida. Era terrível. Então agora vindo para a cidade, como é que o senhor escolheu Eldorado? É gozado. Eu tinha passado em Eldorado numa excursão para a Caverna do Diabo em 1972, imagine. Quando eu cheguei aqui na excursão, eu era presidente do diretório acadêmico da faculdade.
Eu vi a cidade e fiquei horrorizado. Falei, nossa, como que alguém mora num buraco desse? Era terrível, isso aqui não tinha nada, né? Mal sabia eu que 10 anos depois eu voltaria para morar. Na verdade, não escolhi, era questão de opção. O Vale do Ribeira era um lugar que tinha muita aula, porque ninguém queria vir para o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira sempre foi famoso por ser a região mais pobre do estado de São Paulo, o nordeste do estado de São Paulo, um lugar de muitas doenças, que possui um menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então, hoje a situação melhorou, mas não está muito boa, mas está bem melhor. Então, ninguém queria vir para o Vale do Ribeira. Quando você escolhia aula no Vale do Ribeira, todo mundo vaiava. Os outros professores vaiavam. Por quê? Como é que você pode escolher para um lugar que ninguém quer ir? E eu vim para cá porque tinha vaga aqui. E se tinha vaga aqui, eu queria sair, eu vim para cá. Eu vim para ficar 6 meses, na verdade, queria ficar só 6 meses, com a intenção de voltar para lá. Mas me apaixonei pela região, me apaixonei pela cidade e acabei ficando aqui até hoje. E qual foi sua primeira impressão quando o senhor chegou aqui, como o senhor disse, com uma mala com algumas roupas só, meio sem dinheiro, sem conhecer direito a cidade? Olha, foi terrível, né? A cidade não tinha estrutura nenhuma. Para telefonar, você tinha que ir na telefônica, que ficava aqui, pedir uma ligação para a telefonista, para sua casa, esperar, às vezes 2, 3 horas sentado em um banco até que ela chamasse. Fulano de tal, atenda na cabine e tal. Então, as comunicações eram difíceis. Tudo era difícil aqui, tudo era difícil. Para me deslocar até Itapiúna, onde eu comecei a dar aula, que fica aqui para frente, 16 quilômetros, era uma aventura. Estrada de barro, muitas vezes nós posávamos à noite na estrada, porque não tinha como chegar aqui, não tinha acesso, não tinha nada. Então era difícil, muito difícil mesmo. Eu sofri muito aqui no começo. E como é que era o dia a dia de aula? Olha, a vantagem é que naquele tempo as crianças eram bem melhores para dar aula do que hoje. Hoje a violência dominou totalmente as escolas, a violência. Não tem mais disciplina, não tem mais nada. Então, apesar de todo esse sacrifício, era gratificante a gente lecionar para alunos que vinham da zona rural. Lá era uma escola rural. Então, nós tivemos muito contato com coisas, era gratificante mesmo. E no início, eu lecionei praticamente todas as disciplinas que tinham, porque não tinha professor. Então, dei aula de OSPB, uma matéria que não existe mais, que era Organização Social e Política do Brasil. Educação Moral e Cívica, que era resquício do regime militar ainda, né? Eu dei aula de História, de Geografia, de Artes, que não era a minha área. Então, eu lecionei várias disciplinas no início. Foi difícil, muito difícil mesmo. Mas eu tinha um objetivo. Eu não voltaria de maneira alguma sem ter, dentro da visão capitalista, conseguido subir na vida, entre aspas. E como é que foi a decisão de ficar aqui na cidade, de ficando? É um caso bem interessante esse, né? Eu vou contar agora como eu conheci minha esposa, que faz parte da minha história, do fato de eu ter ficado. Quando eu cheguei aqui só tinha um médico. E eu fiz amizade com esse médico, ele era solteiro e eu também era solteiro. Então a gente saía para as baladas, que nem tinha nome de balada ainda. A gente saía por aí, para bailes, para os lugares aí para tomar uma cerveja, tudo. E um dia eu fui num bairro aqui, chamado Abobral, bairro Abobral. E nesse bairro ele falou para mim, ó, cuidado, nós vamos para um lugar, eu não conhecia ninguém aqui. O pessoal não gosta de gente de fora, você não vê se não arruma nenhuma confusão lá, não sei o quê. Eu falei, não, eu nunca briguei, não vou arrumar confusão. Nós fomos com a Brasília, que era o carro mais moderno da época, Brasília. Quem tinha uma Brasília naquele tempo tinha um status social muito grande. Fomos para lá. Quando nós chegamos lá, estava tendo uma quermesse. E ele conhecia todo mundo por ser médico, lógico. Aí ele falou assim, olha, eu aposto com você uma dúzia de cerveja que você vai arrumar confusão. Eu falei, não vou arrumar, vai arrumar. Aí ele saiu e eu fiquei sozinho. Aí eu vi um senhor numa mesa, tomando cerveja, sozinho, e eu tentei me aproximar. Eu falei, o senhor é daqui? Aí ele falou, e o que você tem com isso? Sabe, foi assim uma recepção muito fria. Eu falei, não, é porque eu cheguei agora, posso sentar aí? Ah, você que sabe. Aí eu sentei, tentei conversar com ele e não conseguia mesmo fazer com que amizade. Aí, nisso, se aproximou uma moça muito bonita, uma morena, muito linda. E aí eu, para quebrar o gelo, falei para ele, aquela morena que chegou ali, aquela morena bonita,
gostosa e boazuda, é daqui mesmo. Nossa. Quando eu falei isso, ele pegou uma garrafa, falou, o que você falou da minha filha? E veio para cima de mim com a garrafa. Eu não tinha saída, ele veio com a garrafa para cima de mim, ele já estava meio bêbado. E nisso saiu uma briga, que foi minha salvação, e um cara caiu em cima da mesa, que nem aqueles filmes pastelões. Caiu em cima da mesa, a mesa desarmou, e eu aproveitei a confusão para fugir e ir para Brasília, para sair fora. E quando passou a confusão, quando eu pensei que estava tudo resolvido, ele com um grupo de amigos veio e cercou Brasília e mandou eu sair, que a gente tinha que ajustar contas. Todo o pessoal já embriagado, todo mundo louco para brigar, bater numa pessoa. Eu tinha 52 quilos na época, né? E aí ele falou assim, fala agora na frente dos amigos, o que você falou da minha filha? Aí eu falei assim, olha, e antes disso o médico chegou também bêbado, gritando, aê, perdeu uma dose de cerveja, perdemos uma cerveja. Você vai perder porque você se envolveu na confusão e ainda vai apanhar ainda. Aí eu falei, não, eu disse o seguinte, quem é aquela morena bonita? Porque eu gostei dela e eu não tenho namorado e eu quero namorar com ela. Tem namorado? Ele falou, não tem. Eu já notei que ele deu. Falei, então vai lá e fala com ela agora. Você tem que falar com ela agora. Eu não tinha saída, né? Aí eu fui, cheguei para ela, expliquei o que tinha acontecido. Ela pediu desculpa pelo pai, que o pai quando bebia ficava assim, mas era uma boa pessoa. A gente começou a conversar e resumindo, 1 ano depois estávamos casados. Você quer uma água? Aquela... Se quiser voltar, acho que agora dá. Aí então o senhor acabou ficando na cidade? Fiquei na cidade, me apaixonei. Foi amor à primeira vista, meio forçado, mas foi. E acabei casando, tivemos 3 filhos. E eu moro aqui desde 82. Gosto da cidade, gosto muito mesmo. Conheço praticamente todo mundo. A cidadezinha pequena, tem seus problemas, que não temos isso, temos aquilo. Quase tudo que tem que fazer, tem que ir na cidade maior, que é Registro, que é considerado a capital do Vale do Ribeira, né? Serviços médicos, os bancos, quase todos ficam em Registro. Então a gente tem que ir para lá, mas mesmo assim eu gosto aqui. Eu trabalho em Registro, mas moro aqui. Prefiro viajar todos os dias do que morar em Registro. E qual que é a sua relação com o rio? Olha, esse rio, eu tenho uma relação muito profunda com ele. Inclusive, participo de uma luta que já dura 25 anos, que é contra as barragens que querem construir no rio. Querem construir 4 barragens no rio Ribeira de Iguá. Até agora nós conseguimos segurá-los, através de um movimento, uma ONG chamado MOAB, Movimento dos Ameaçados pelas Barragens. Então, muita luta e conseguimos segurar até agora. Só que eu acho que agora está ficando difícil, porque com esse crescimento, entre aspas, que o Brasil está tendo, precisa cada vez mais energia. E com isso, eles vão querer mesmo fazer a barragem aqui, que vai ser a morte do rio e vai ser a morte de toda a população ribeirinha. Todos os quilombos, a maioria dos quilombos, vão ser alagados. Então, junto com esse alagamento, no fundo da água vai ficar a história, as raízes. Vai ficar uma parte da história do Brasil vai se perder com a construção dessas barragens. Além de expulsar essas famílias que teriam que vir para a cidade. Eles sempre viveram da terra, eles vão vir aqui para a cidade fazer o quê? Não é isso? Então vão, tudo aquilo que a gente conhece. Favelamento das cidades, aumento da violência, você tira alguém do seu habitat para trazer para um lugar estranho, tudo isso vai ocorrer. O enterro está acontecendo agora. Quer parar um pouquinho? Ou não? Não, a gente continua, né? Mais não. Um pouquinho. E qual que é o lugar predileto do senhor aqui na cidade? Um lugar que o senhor costuma ir? Olha, eu gosto de ir naquela pousada chamada Recanto Encontro das Águas, né? Praticamente todos os dias eu estou lá, todos os dias. Porque assim, acho que é um lugar tranquilo, tem uma beleza natural muito grande, os donos são muito receptivos e ali eu tenho contato com turistas do mundo inteiro. Então, graças ao fato de eu frequentar ali, eu tenho assim contato com pessoas de várias partes do mundo que eu conheci lá. Então é uma maneira, numa cidade pequena,
onde a cultura praticamente não existe, atividades culturais, é uma maneira de você fugir daquela mesmice, né? Você ter contato com pessoas cultas, com pessoas que leem, que sabem, que conhecem o mundo, que viajam. Por isso que eu vou lá, eu gosto muito de lá. Tá certo. E qual que é o seu maior sonho? Você fala pessoal ou a nível de cidade? Acho que pessoal. Bem, o meu maior sonho a nível pessoal, claro, é que encaminhar meus filhos, que 2 já se formaram em Direito, uma se forma no final deste ano. E o meu maior sonho é que eles se encaminhem profissionalmente, né? Que eles comecem a exercer a profissão de uma maneira muito boa, muito tranquila, tranquilamente. E sempre, né, pautado em defesa das pessoas mais humildes, que isso eu passei para eles, né? Sempre em defesa dos direitos humanos. Esse é o lema deles até hoje, mesmo que estão começando agora. Sempre defender, nunca trabalhar pelo dinheiro ou para o dinheiro. Claro que o dinheiro é necessário, mas ter sempre em mente que é preciso estar ao lado daqueles que não têm vez e nem voz. E qual que é a sua atividade hoje? Eu já me aposentei, mas continuo como professor. Eu sou sócio de uma escola e eu trabalho mais só 3 dias por semana, né? Então, para não ficar parado assim totalmente. E agora que eu estou aposentado, estou escrevendo mais do que eu já escrevia. Escrevo sempre, colaboro com algumas revistas e jornais alternativos. Sempre estou em atividade. Eu gosto de escrever. E o que o senhor escreve? Eu escrevo poesias, contos e crônicas. Eu gosto mais de crônicas, né? Que você analisa, assim, às vezes, um dia a dia, as histórias da cidade, dá para você pôr em forma de contos. E eu uso uma linguagem bem simples para atingir um público que não teria entendimento se você usasse uma linguagem muito rebuscada, né? Tem alguma crônica ou um trechinho delas que o senhor gostaria de deixar registrado? Tenho. Você poderia lê-la? É que eu não vou saber falar assim. Você não quer contar um trechinho? Daí a gente guarda o documento. Não precisa ser fiel, assim, igualzinho. Eu tenho uma crônica que é Relógio, que ela inclusive ganhou um prêmio. A nível de Vale do Ribeira foi classificada em primeiro lugar no mapa cultural do estado de São Paulo. É que eu lecionava numa escola que tinha um relógio parado há muito tempo, muito tempo. Ele estava lá parado, de ponteiro ainda. Então eu contei uma história, por que ele parou? Será que ele parou simplesmente porque os mecanismos se desgastaram, como a gente vai se desgastar um dia e até a parada fatal? Aí eu questiono que não foi isso. O relógio parou porque ele quis eternizar um momento na escola. E aí eu começo a falar qual seria esse momento que ele quis eternizar. E termino assim, a gente não conseguiu decifrá-lo, mas parece que ele nos olha e tal qual a esfinge faz um desafio. Decifra-me ou te devoro. Então eu achei essa crônica muito boa. A gente quando escreve sabe quando escreveu bem ou quando não escreveu, né? Sempre a gente tem umas que a gente acerta mais. E agora para encerrar, o que o senhor achou de sentar e contar um pouquinho da sua história pra gente? Nossa, é uma coisa inédita. Eu gostaria que isso acontecesse sempre, né? Não comigo, com outras pessoas, porque é a história de cada um que constrói a história geral, né? Que constrói a história do município, do estado, de um país. Eu quero parabenizar pela ideia muito boa, tanto que eu me emocionei aqui, né? Me emocionei contando uma história, uma parte da história da minha vida. Eu gostaria que isso passasse a fazer parte de uma política da Secretaria da Cultura, acho que no caso, e não que fosse uma coisa que acontecesse só de vez em quando, né? Que fizesse parte já. É muito bom, é gratificante. É tão gostoso quando alguém quer nos ouvir, né? Eu sei isso porque eu leciono há muitos anos e até hoje eu ouço alunos depois de 20, 30 anos que eu nem encontro mais, que estão em várias partes do mundo. A gente se entra em contato através de e-mail, das redes sociais, e é muito interessante isso, eu acho muito gratificante. Eu acho que uma história, uma frase marca a gente para sempre. É isso daí. Tá certo, seu Galino, muito obrigada, viu? O que é isso?